Olá, boa noite. Estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil com grande alegria, direto dos estúdios da Rede Século XXI, que fica na cidade de Valinhos. Valinhos é a região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. Daqui que a gente manda então o sinal para todo o Brasil da Rede Século XXI e a gente conversa nesse horário sobre algum assunto específico relacionado à doutrina da fé católica. O programa Eclésia é um programa de catequese. Nós recebemos alguns convidados durante o ano, mas na maioria das vezes a gente tem um bom comentarista aqui, porque o Padre Guido, que está aqui ao meu lado, ele é um sacerdote experiente, um sacerdote italiano, rogacionista, doutor em Bíblia, mas que sempre traz muitos assuntos interessantes aqui para a gente discutir. E hoje não será diferente. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, meus queridos irmãos e telespectadores. Quero que a paz, muita serenidade e, sobretudo, aquela alegria de sermos bons irmãos possa penetrar a vossa vida, a vossa família e as vossas amizades. Gente, estamos aqui com alegria, querendo conhecer e aprofundar a beleza da doutrina católica e, sobretudo, querendo, mais uma vez, vestir a camisa do nosso time, que é o time da graça de Deus, né? E Eric ainda não anunciou o tema de hoje, né? Mas já anuncio que, em poucas palavras, se trata de não sujar a camisa do time. Gostei do jeito que o senhor falou do tema de hoje. Porque, Padre Guido, tem alguns temas, quando a gente pensa em algum tipo de apostolado católico, ou algum tipo de programa de catequese, assunto de catequese, alguns temas, algumas pessoas não gostam muito de discutir. Morte, coisas relacionadas ao inferno, ao demônio, também as pessoas não gostam de discutir. E eu acho que o tema do programa de hoje talvez está entre esses, que algumas pessoas têm dificuldade. Estou falando do pecado. O programa de hoje vai conversar sobre o pecado. O que é o pecado? Vamos entender um pouco mais. Quais são as condições que nos levam a pecar, né? Existe, por exemplo, pecado sem querer, né? Se uma pessoa não tem a intenção de cometer um pecado, ela cometeu ou não um pecado? Esse tipo de discussão que o Padre Guido nos vai ensinar aqui nessa noite, falando um pouco sobre algo importante. Isso é importante na doutrina católica, né, Padre Guido? Sim. Padre Guido, existe alguém que já pisou nessa terra que nunca cometeu pecado? Sim, somente Nossa Senhora, né? E por um privilégio especial, né? Pelo fato que no corpo dela se formaria o corpo de Cristo, nosso Salvador, Maria foi preservada da mancha do pecado chamado original, cometido na origem humana, foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, e repito esta palavra, nunca pecou. É o único caso na história, né? Entre os humanos, Nossa Senhora Sim. é um ser humano, e Jesus Cristo, que é Deus, é claro, é 100% Deus, mas também 100% homem, né? Tirando Jesus e Nossa Senhora, todas as outras pessoas, de alguma maneira, cometeram pecado nessa terra, Padre Guido? Sim, exato. E o pecado fere um pouquinho a nossa dignidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pecado é uma palavra que não existe no dicionário dos títulos de Deus, né? Mas nós, pelo fato que Deus nos criou livres, conscientes, prontos a tomar as nossas decisões, inteligentes também, e às vezes não usamos bem estas qualidades. Poderíamos dizer, Eric, que o pecado é a quebra do bom relacionamento do ser criado com o Criador. E isso gera um conflito que nós chamamos de pecado e que se pode manifestar em 4 maneiras e em 3 dimensões. Explica pra gente isso, Padre Olha, é Guido. muito profundo conhecer a doutrina, né? As 4 maneiras do pecado são diante de Deus, né, com pensamentos, com palavras, com obras e com omissões. São 4 maneiras de pecado? Maneiras, sim. Repete pra gente, por favor, Padre Guido. Pensamentos, palavras, obras e omissões. Certo. Em 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? Tudo isso diante de Deus, Certo. diante do próximo e diante de nós mesmos. Certo. Por isso que é muito importante diariamente encontrar um instantinho, um minutinho
talvez recolhidos no nosso quarto, para fazer um pouquinho o balanço do dia. Às vezes soltamos uma palavra que poderíamos ter evitado, às vezes, digamos assim, não demos a Deus o que é de Deus. Às vezes nos omitimos de fazer um bem, vem um pobre pedindo um copo de água e nós fechamos a janela, não queremos nem dar bola para ele. Tudo isso é o pecado que fere o equilíbrio espiritual da nossa consciência e chama a atenção quando nós não nos comportamos como imagem e semelhança de Deus. O Padre Guido, o pecado, de certa forma, ele está presente em toda a Bíblia, né? Sim. Se a gente for ver em Gênesis, a gente já tem a narração ali do pecado de Adão e Eva. Se a gente for pensar também em Apocalipse, a gente tem, de certa forma, não deixa de ser o pecado, relacionado, por exemplo, ao orgulho e... Vou chamar de orgulho, mas queria que o senhor explicasse melhor. Estou dizendo do pecado dos anjos, né? Sim. Se há algum tipo de relação entre eles, e aí eu já faço uma pergunta quando o senhor for explicar isso, eu queria que o senhor explicasse. Por que, por exemplo, para o ser humano, né, após a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua redenção na cruz, então a gente tem o sacramento da confissão, por que para o ser humano a gente tem, por exemplo, acesso ao perdão de Deus, para dar um exemplo, o sacramento da confissão, e por que por um anjo isso não é possível? Né? Então explica todo esse contexto aí para a gente. Sim, muito bem, eu quero um instantinho, mas vale a pena compreender. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, se conta toda a história da fraqueza de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, e a tentação do maligno, através da imagem da cobra, disse claramente uma frase: se vocês comerem deste fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Vocês ocuparão um lugar bem mais superior a ser humano. É aí que Eva e Adão caíram no pecado. No último livro da Bíblia, exatamente o livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7 e seguintes, se conta de um problema que atingiu os anjos. Os anjos, a diferença da pessoa humana, foram criados, quem sabe quantos milhões de anos antes, né, da pessoa humana, foram criados como espíritos puros, portanto superiores, não dotados de um corpo, dotados de uma inteligência, de uma liberdade, de uma vontade também neles, mas não sujeitos, digamos assim, a um limite como nós. É uma natureza superior a nós. Superior em todos os sentidos. Certo. E Deus quis também apresentar aos anjos uma provação de fidelidade. Notamos no primeiro livro da Bíblia que o pecado de Adão e Eva foi não só de desobediência, mas de soberba, querendo ocupar um lugar que não era de sua competência. Orgulho, Padre Guido. Orgulho. Certo. Esta palavra orgulho podemos também aplicá-la aos anjos. Eric, prezados amigos e telespectadores, não temos na Bíblia qual foi esta provação, mas há algumas pistas teológicas que nós, biblistas, aceitamos. Certo. Por exemplo, a pista mais provável é a seguinte: parece que Deus, milhões de anos antes da criação do homem, digamos assim, deve ter mostrado aos anjos o mistério da encarnação do seu Filho, que para resgatar a humanidade se encarnaria no corpo de Nossa Senhora, chegaria ao mundo como homem, como nós, menos o pecado, certo, e salvaria a humanidade através do seu sacrifício. Certo. E os anjos, a pedido de Deus, foram solicitados para adorar a Jesus, numa visão profética. Foi aí que os anjos se separaram. Claro que dá de pensar que a maioria adorou a Jesus contemplando o mistério da encarnação, ao passo que outros começaram a fazer tipo de uma discussão. Mas para aí, adorar a Jesus como Deus, sim, mas ele é também homem.
e como homem é inferior a nós. Nós não queremos nos abaixar a este nível. Foi aí que eles foram castigados, foi aí que nasceu o inferno. Esta parece a pista teológica mais provável da aprovação dos anjos. Aproveito para comunicar que no EAD, Escola à Distância, está gravado também um curso sobre os anjos que eu mesmo ministrei aqui na Rede Século XXI. São 10 aulas para conhecer um pouquinho mais com toda esta história, né? E vale a pena aprofundar porque não esqueçam, prezados amigos, aquele antigo e sempre válido provérbio, que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. Só para um parênteses aqui, Padre Guido, esse curso que o Padre Guido está dizendo, você encontra no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você acessa o nosso portal, você procura por EAD, de Ensino à Distância. Aí você vai abrir a página nossa aqui do Ensino à Distância da Rede Século XXI e tem um curso que o Padre Guido fez e está disponível para todo mundo lá, relacionado aos anjos. Não é isso, Sim, Padre Guido? Exato. Por isso notamos algo em comum, seja no primeiro como também no último livro da Bíblia. O orgulho. O orgulho do ser humano, o orgulho dos anjos. E falando do ser humano, não foi a única vez que o homem pecou querendo ocupar um lugar que não lhe pertencia. Notamos ainda no livro do Gênesis o desejo de construir aquelas torres ou pirâmides, porque o homem queria chegar lá onde estava Deus. Não, gente, Babel. Aí, a Torre de Babel, você está dizendo. A Torre de Babel, entendi. exato, está registrado este episódio, né? Não podemos também não pegar o pé da letra, a confusão dos idiomas, etc., mas pegamos o sentido teológico. Isto é, quando o homem ocupa um lugar que não lhe compete. Só complementando a minha pergunta que eu tinha feito anteriormente, Padre Guido, nesse caso, para o demônio, se ele se arrependesse do pecado de orgulho, do pecado inicial de orgulho, como o senhor já explicou, ele teria como ser perdoado? Não, porque sendo que o demônio era um anjo mau, ele usou dos dons que Deus lhe deu numa dimensão muito superior à nossa. Nós pecamos como seres humanos. Ele, como puro espírito, a decisão que o demônio, que os anjos maus tomaram, não tem nenhuma reversibilidade. Não poderá nunca voltar para trás. Quer dizer, os seres humanos, de acordo com as suas limitações da sua natureza humana, as paixões que estão sujeitos, né, na decisão do pecado ou não, é diferente, então, da maneira como um anjo, por exemplo, teve para decidir em relação a isso, é isso? Exato. E, portanto, até hoje, o demônio alimenta um profundo ódio contra Deus, mas é claro que não pode fazer nada. Mas encontrou, mesmo sendo de uma natureza inferior, a pessoa humana. Entendi. E aí sim que ele intervém e continua tentando. Não fiquemos escandalizados, prezados amigos, mas temos, seja no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, e no Evangelho de Lucas, no capítulo também 4, o demônio que tenta Jesus na natureza humana. Não deixou em paz nem Jesus, minha gente. E com um pormenor ainda, quando nas famosas 3 tentações, né? Quando Jesus venceu as 3 tentações, vamos lembrar rapidamente, Jesus estava depois de um jejum de 40 dias, se tu és Deus, estava com fome, era homem, transforma estas pedras em pão. Jesus deu aquela bela resposta, não só de pão vive o homem. O demônio transporta Jesus no alto de uma torre, ele diz, se tu és Deus, joga-te para baixo, os anjos vão te ajudar, você não vai se machucar. Não tentarás o teu Deus. O demônio leva Jesus no alto de um monte, mostra um panorama imenso, belíssimo. Tudo isso vai ser teu se você me adorarás. E Jesus responde, está escrito, adorarás única e exclusivamente o teu Deus. E agora, veja na frase que agora está escrito no Evangelho de Lucas. Terminada a 3ª tentação, o demônio foi embora
para voltar no tempo oportuno. Para deixar bem claro, na última noite o demônio de novo se apresentou, para deixar bem claro que a luta contra o autor do mal, o demônio, deve ser contínua. Por isso é que a igreja apresenta uma metodologia de meios para poder superar e vencer e enfrentar, saindo vitorioso, qualquer forma de cilada do demônio. Por exemplo, a fuga das ocasiões, uma profunda devoção para com Nossa Senhora, a vida sacramental, sobretudo da comunhão e da confissão eucarística, amor ao trabalho, gente manter-se sempre bem ocupado, alimentar uma profunda devoção com tudo que é de sagrado. Quanto mais nós vivermos assim, estaremos enfraquecendo a força do mal e teremos a vitória sobre as formas do pecado. Padre Guido, qual que é a diferença entre tentação e pecado? Sim, a tentação, até o mesmo Jesus sofreu. Certo. É uma provação diante da qual nós temos o uso da inteligência, da vontade e da liberdade. Isto é, qualquer tentação poderá sempre ser vencida, porque é artigo de fé, Deus conhece como nós somos e não pode nunca, repito esta palavra, nunca permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade. Digo isso como sacerdote porque com uma certa frequência há pessoas que vêm confessar-se e dizem: Padre, aquela tentação que eu sofri foi tão grave que acabei caindo. Mentira! Eu digo logo: Senhor, senhora, nunca mais diga uma frase desta. Ficam assim, às vezes, os penitentes. E explico, é contra a fé uma coisa desta, porque Deus conhece os limites do Senhor ou da Senhora e não pode permitir que a Senhora seja tentada além da sua capacidade. Portanto, se diante de uma qualquer tentação nós ganhamos, agradeçamos a Deus. Se nós pecamos, dando a nossa vontade para que aconteça o pecado, não é porque a tentação é grave, mas é porque é a nossa vontade que quer o pecado. Padre Guido, o senhor já ensinou aqui em diversas ocasiões que as ações do demônio elas podem ser divididas de algumas maneiras, principalmente a ação ordinária, que é a tentação, todos nós estamos sujeitos a isso, como o senhor bem disse, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tentação. Então o demônio na tentação sugere o mal, ou o mal também disfarçado de bem, mas ele sugere o mal para a pessoa, afastando de Deus. E existem as ações extraordinárias do demônio, que a possessão é a mais famosa, mas existem outros meios intermediários também, que o senhor já explicou em outras ocasiões, como, por exemplo, infestação seja obsessão, né? Também é conhecido como opressão em alguns lugares, seja de pessoas ou animais, enfim, algumas ações extraordinárias do demônio. Mas a ação ordinária, que é aquela silenciosa e pior, o demônio acaba tentando todos os seres humanos. Por que é pior? Porque é silenciosa, né? Porque ela sempre ocorre de maneira ali escondida. Nesse sentido que o senhor acabou de dizer, em hipótese alguma, alguém pode dizer assim, eu só pequei por culpa do demônio? Isso é possível acontecer ou é o complemento que o senhor estava dizendo? Não, porque o demônio, mesmo na posse do corpo de uma pessoa, nunca poderá agir sobre a vontade. Certo. A vontade ele é obrigado a respeitá-la. Por isso, se nós nos colocamos nas ocasiões, gente, cuidado, porque o demônio é muito inteligente, mas é assim, é o poder dele. E quanto mais pecamos, mais bate palmas para nós, porque estamos nos afastando da graça de Deus. Por isso, ele não interfere na nossa vontade, mas estimula para que isso aconteça. E por isso, mas nós temos tudo para sairmos vitoriosos dele. Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo e vou fazer uma pergunta já interessante que o senhor vai responder no próximo bloco. Sim. Vou perguntar para o Padre Guido já se existe hierarquia entre os pecados. Existe pecadão, pecadinho? Não sai daí, daqui a pouquinho o Padre Guido vai responder isso para a gente. Até já.